que é essa lei que a gente vai ver as questões agora, beleza? Bota aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Vamos lá. Com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, Lei 9.826/74, julgue o item correto. Bora lá. A. O afastamento de servidor por até 2 dias devido ao falecimento de seu cunhado, não será considerado como um efetivo exercício para fins de tempo de serviço. E aí, pessoal? Certo ou errado? Não será? Com certeza está errado. Volta aqui para mim. Lembra que eu te falei que essa lei 9.826/74 estabelece uma relação entre você e o Estado? Significa que as hipóteses de você sair das autorizações de saída estão previstas no Estatuto. As hipóteses de licença, tu ficou doente, está prevista no Estatuto. Tudo que você tiver aí de relação com o Estado vai estar previsto lá. Então, veja bem, existe a possibilidade de você ter uma autorização de saída. Algumas dessas autorizações a gente precisa ter conhecimento, tá? Porque, como você viu, caiu aí na nossa questão e a gente vai dar aqui uma revisada. Autorização de saída. Max, o que é a autorização de saída? Ela é diferente das licenças. As licenças são outras coisas, a gente vai estudar já já. Então, Max, o que seria a autorização de saída? Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ser sem prejuízo financeiro. Max, o que seria esse sem prejuízo financeiro? Significa que você vai sair da sua unidade, tá? Você vai se afastar, mas você não vai ter nenhum tipo de prejuízo financeiro. Max, então quais são as hipóteses? Primeira hipótese de todas, tá? Eu tenho aqui a questão do luto. Max, o que seria o luto? Alguma pessoa aí da sua família morreu. Então, a hipótese de luto é uma hipótese que você vai ser autorizado a sair da unidade onde você trabalha e vai ser aí sem prejuízo financeiro. Então, vamos supor, uma pessoa, né, que um tio ou um cunhado seu, ela vai ter o luto por até 2 dias, que é justamente isso que impõe a nossa questão, né? O luto, se for por tio ou cunhado, se for tio ou cunhado, será de quanto, Max? Será de 2 dias. Mas eu também tenho um luto, o luto de 8 dias. Max, o luto de 8 dias é para quem? É cônjuge, companheiro, parentes, pai, padrasto, madrasta, ou até mesmo aí, tá? Pessoas que têm um vínculo de 2º grau. Então, padrasto, né? Madrasta. Ou até mesmo aí, vínculo de 2º grau, cônjuge, companheiro. Essas relações mais próximas, eu vou ter aqui a relação de 2º grau. Beleza, Max? 2º grau. Então, quer dizer, se for de 2º grau, é 8 dias de luto. Se for de tio ou cunhado, 2 dias de luto. A pergunta que não quer calar. Quando se afasta por luto, continua mantendo o efetivo exercício? Continua sim, pessoal. Não vai interromper o efetivo exercício. Logicamente, aí que eu tenho outras possibilidades que vai interromper o exercício. Mas na questão do luto, mantém. E eu também tenho outras possibilidades, tá? Que vai continuar mantendo a autorização de saída sem prejuízo financeiro. Qual seria, Max? O casamento. Então, quer dizer, Max, que no casamento, eu também vou ser autorizado a sair da minha unidade onde eu trabalho e ainda vou manter o meu retorno financeiro, ainda vou manter a minha remuneração? Vai sim. Então, Max, eu que estou estudando, eu vou passar na Polícia Penal. Aí eu vou poder me ausentar por quanto tempo? 8 dias. Olha só, 8 dias. É o mesmo prazo do luto. Max, então quer dizer que o casamento e o luto é a mesma coisa? Negativo. O casamento é uma coisa abençoada e o luto aí é uma coisa muito ruim, tá? Mas o prazo aí é o mesmo, tá? Que é o prazo de 8 dias. Também existe aí sem prejuízo financeiro, quando eu tenho aqui a autorização para o estudante. Max, o que seria essa autorização para o estudante? Quer dizer que eu, como policial penal, eu posso me ausentar como estudante? Pode sim. Sabe como é que funciona? É da seguinte forma. Inclusive eu, tá? Inclusive eu, na prática, eu utilizo essa autorização como estudante. Você pode chegar 2 horas mais tarde no seu plantão ou você pode sair 2 horas antes. Exemplo, o plantão da Polícia Penal, em regra, começa 8 horas da manhã.
você pode chegar lá na unidade 10 horas, ou seja, você chegou 2 horas mais tarde. O plantão na Polícia Penal, ele também acaba às 8 horas da manhã do outro dia. Você também pode optar por sair 2 horas mais cedo, ou seja, sair 6 horas da manhã. Então, o incentivo para estudante é você chegar 2 horas mais tarde, ou até mesmo aí sair 2 horas mais cedo, beleza? E olha só, quando você se ausenta, aí vai acumulando um banco de horas, e depois você, de forma bem comum, né? Você paga essas horas em um final de semana, em um feriado, algum dia que você não tenha aulas. Mas eu, na prática, eu utilizo sim demais essa autorização para a saída de estudante, porque eu estou perto de me formar na faculdade de Direito e eu saio, às vezes, do plantão para poder continuar estudando nas aulas da faculdade, beleza? Existem outras possibilidades, Max, de autorização de saída? Existe sim. Existe a possibilidade do estudante ele estudar em outro ponto do território. Mas isso daí, pessoal, vai ser no interesse da administração pública, tá bom? Então tem a possibilidade de ter um estudante estudar em outro ponto do território nacional. Estudar em outro ponto do território nacional. Max, como é que vai ser essa daqui? Essa daqui vai ser no interesse, tá, da administração pública. Também existe, pessoal, a possibilidade de você se ausentar, tá, sem prejuízo financeiro, quando for em missão oficial em outro ponto do território nacional. Quando eu tiver aqui também a missão oficial, você também não vai perder a remuneração. Exemplo, tem muitos policiais, né, que vão fazer cursos lá em Brasília, lá em Minas Gerais, em outros estados, e eles se afastam das suas unidades prisionais sem perder qualquer tipo aí de remuneração, beleza? Também são as possibilidades de ser sem prejuízo financeiro. Max, tem possibilidade que tem prejuízo financeiro? Tem sim. Eu tenho aqui, ó, com prejuízo financeiro. Com prejuízo. Max, qual seria a possibilidade de eu me ausentar com prejuízo financeiro? Pessoal, seria a possibilidade de tratar tratado em interesse particular. Então, quer dizer, Max, que esse tratar de interesse particular, ele gera prejuízo financeiro? Gera. Sabe como é que funciona? É da seguinte forma. Você, como policial penal, você vai passar no estágio probatório, que é o triênio, né? Os 3 anos de efetivo exercício. É basicamente aquele prazo que a administração viu que você está apto a exercer o cargo. Aí você vai ser aprovado. Aí tem a possibilidade de você pedir, não é a licença, tá? É a autorização para poder tratar de interesse particular. Marcos, por que não é licença? Porque são outros tipos de licença que tem lá no nosso estatuto. Aqui não é licença, é a autorização. Então você tem que ter estabilidade e, basicamente, você pode se ausentar por até 4 anos para fazer o que você quiser da sua vida. Então imagina aí, tu passou na PPCE, teve a tua estabilidade, aí tu cansou, não quer mais trabalhar, quer fazer alguma coisa da tua vida, quer tratar de um interesse particular. E você já teve a estabilidade. Aí você faz esse pedido, tá? Da autorização, e você pode passar 4 anos aí fazendo o que você bem entender da sua vida, logicamente, que sem ganhar a remuneração, beleza? Também tem a possibilidade de ser com ou sem remuneração, quando você estiver aí exercendo um cargo, ou até mesmo aí uma atribuição, em um órgão estranho da administração pública. Aí, nesse caso, tá? Vai depender do regulamento, mas as principais são essas. E toda vez que eu tiver a autorização para a saída, no caso de luto, de até 2 dias para tio e cunhado, vai se considerar como um efetivo exercício, beleza? Então, esse daí é o gabarito da nossa questão. Bora lá? Então, aqui está, ó, completamente equivocado. Beleza? Oi. Não está arriscando aqui, é? Volta aqui. Ó, pessoal, não está arriscando aqui, tá? A alternativa A, mas você já grava aí no seu material que a alternativa A está incorreta, beleza? Bora só dar uma olhadinha aqui na B, ó. Bota aqui a B, ó. Ao funcionário público que cumprir 5 anos de serviço ininterruptos, será concedido licença especial de 3 meses, com vencimentos integrais. E aí, pessoal, certo ou errado? Bota aqui para mim. Enquanto eu ver aqui a questão aqui da caneta, eu vou explanar aqui para vocês essa situação. Olha só, pessoal, o que é que acontece? Aqui, tá? Aqui que eu mencionei aqui para vocês no quadro, isso daqui é a chamada autorização de saída.
Max, é diferente de licença? Com certeza. Uma coisa é a autorização de saída, outra coisa é a licença. Então, Max, quais são as licenças? Licença, que é totalmente diferente da autorização de saída. Max, você me falou que quando eu ingressar na PPCE, eu vou ter vários direitos e esses direitos estão na Lei 9.826/74. Essas licenças, é um direito que eu posso ter? Positivo. Quais são, Max, essas licenças? A primeira licença que você pode ter direito, com certeza, é a licença à saúde. Licença para tratar de saúde. Como é que funciona, Max? Tu tá trabalhando lá na PPCE, né? Aí tu tá tirando a tua folga de boa, aí tu tá jogando bola. Aí tu foi chutar e quebrou a perna. Você vai ter direito a se ausentar do serviço, tá? Você vai receber sua remuneração normalmente. Imaginei que tu quebrou a perna, já aconteceu comigo. Passei 2 meses afastado e eu fiquei recebendo a minha remuneração normalmente, porque eu tive direito, tá? A licença para tratamento de saúde. Max, tem outro tipo de licença que o servidor também tem? Tem. Tem a licença por acidente de trabalho. Max, que licença é essa? Imagina aí, que você está trabalhando lá na PPCE, aí durante o serviço você acaba aí tendo algum acidente, acaba se quebrando algum membro seu, acaba acontecendo alguma coisa com você. Foi um acidente em decorrência do serviço. Você também vai ter direito aí à licença por acidente no trabalho. Se você também tiver aí uma doença em uma pessoa da família, também vai ter direito à licença. Doença em pessoa da família. Doença em pessoa da família, você vai poder acompanhar, você vai se ausentar do serviço através daí também de uma licença. Se você que está estudando é uma mulher e você for mãe, você também vai poder se ausentar através daí de uma licença à gestante. Você vai estudar, né? Você vai passar na PPCE, você vai fazer um filho e você vai ter licença à gestante. Então, qual é o bizu? O bizu é fazer filho depois de você estar aprovado. Você faz um monte de filhos, vai ganhar um monte de licença à gestante. Pega o bizu. Max, tem outros tipos de licença também? Tem. Aquela para você tratar do serviço militar obrigatório. Então, Max, quando eu estou trabalhando na PPCE, se eu for convocado para o serviço militar obrigatório, eu também vou poder me afastar da minha unidade prisional? Vai sim. Afastamento para poder ter aqui o serviço militar obrigatório. Aí a gente chegou na parte da nossa questão, que é a licença especial. Olha só, essa licença especial, antigamente que ela existia. Max, como é que funcionava essa licença especial? O cabra passava 5 anos trabalhando, 5 anos lá, dando gás, a cada 5 anos, 5 anos, ele passava trabalhando. Aí, após 5 anos, ele ganhava direito a 3 meses de folga. Veja aí se não é bom. Rapaz passa 5 anos trabalhando, aí toda vez que completa 5 anos, ele tinha direito a 3 meses de folga. Isso aí era bom? Era. Se tivesse, eu ia fazer aí proveito dessa licença, porque eu já tenho mais de 5 anos na PPCE. Mas olha só, essa licença especial, a licença especial, ela foi revogada. Ela não existe mais. Ela foi revogada. Por isso que ela não existe mais. Agora também tem um outro tipo de licença, que é a licença para acompanhar cônjuge. Olha só. Licença para acompanhar cônjuge. Licença para acompanhar cônjuge. Então, a licença para acompanhar cônjuge também faz parte aqui, tá, do arsenal, mas sobre a nossa questão, licença especial está totalmente revogada, beleza? Então, volta aqui, para o nosso slide. Volta aqui para os nossos slides. Show. Só nos nossos slides, Então, a B falou o quê? Ao funcionário público que cumprir 5 anos de efetivo serviço ininterruptos, será concedido licença especial de 3 meses com vencimentos integrais. Errado, pessoal. Não é a letra B, porque como a gente viu, a licença especial, ela foi completamente revogada. Show? Show? Vamos ver aqui a C, Não está arriscando aqui, tá, pessoal? Mas a A e a B estão incorretas, tá? Mas olha assim a C, A remoção de servidor, calma aí, olha só. A remoção de servidor do Ministério Público do Estado do Ceará, realizada de ofício e no interesse da administração pública, está condicionada à existência de vagas na unidade para o qual o servidor será removido. E aí, certo ou errado? Volta aqui para mim.
Volta aqui para mim, ó. Ele falou, pessoal, que a remoção de servidor do Ministério Público do Estado do Ceará será realizada de ofício, né, no interesse da administração, e está condicionada à existência de vagas. Ele falou do servidor do MP, mas eu também posso falar de um servidor da Polícia Penal, posso falar de um professor do Estado. Por quê, Max? Porque a Lei 9.826/74 aplica a todos os servidores públicos civis do Estado do Ceará. Ela se aplica tanto ao policial penal, como também ao servidor do MP do Estado do Ceará, como também aos professores, como também a um monte de gente que engloba os servidores públicos civis do Estado do Ceará. Então, quando eu falo aqui do tema remoção, é tanto para esse servidor do MP, como também para o policial penal. Max, o que seria essa remoção? Pessoal, basicamente a remoção é o deslocamento, onde você está em uma unidade prisional e você é deslocado para outra. Max, como é que funciona essa remoção? Olha só, imagina que você está trabalhando lá em Juazeiro do Norte. Você trabalha em Juazeiro do Norte, né? Aí você pode pedir para ser removido para Fortaleza. Ou seja, isso é o quê? Remoção a pedido. Ou até mesmo você está aqui em Fortaleza, aí você está trabalhando na CPPL 1. Aí você pode pedir uma remoção para trabalhar lá na CPPL 5. Ou seja, é a mudança, é o deslocamento de uma unidade para outra. E isso funciona tanto na PPCE, como também em vários outros quadros da administração do Estado do Ceará. Então a remoção, que ela é muito importante para a sua prova. Olha só, a remoção, ela pode ser de duas formas. Quais são, Max, as formas que a remoção pode ser? Ela pode ser, primeiramente, né, que a remoção é o deslocamento, ó, anota isso daí que é importante. A remoção é o deslocamento. E a remoção também, ó, ela pode ser a pedido, pode ser a pedido, ou ela também pode ser, ó, de ofício, de ofício. Max, como seria essa remoção a pedido? A mais simples de todas. Você está aí em Juazeiro do Norte, aí você quer ir para o Ceará, você faz uma remoção a pedido. Ou de ofício, você está lá em Juazeiro do Norte, aí, ó, a bem do serviço público, você é transferido para Fortaleza. Isso daí já aconteceu muito com muitos policiais, são transferidos a bem do serviço público. Seria a remoção de ofício, tá? Então a remoção é o deslocamento e a alternativa C, de cara, já é o nosso gabarito. Apesar de ter falado aí que seria membro do MP, continua certo porque membro do MP, policial penal, professores do Estado, vários outros servidores públicos se enquadram nesse conceito aqui, ó, de remoção, beleza? Então, volta aqui, ó, para o nosso slide. Vamos aqui para o nosso slide, ó. Qual seria o gabarito? Seria a letra C, né? Letra C. Max, por que não é AD? Olha só. O período máximo de afastamento de servidor para gozo de licença para acompanhar seu cônjuge é de 5 anos consecutivos. Está errado ou está certo, Max? Volta aqui para mim. Pessoal, a alternativa D, ela está completamente equivocada. Por quê? Olha só, licença para acompanhar cônjuge, tá? Não tem limite de tempo. Pode ser 5 anos, pode ser 20 anos, não tem limite de tempo. Então, olha, veja bem, eu falei aqui para você, ó, que eu tenho vários tipos de licença. Eu vou até apagar aqui para poder ficar melhor. Então, Max, quer dizer que o servidor, em regra, ele não pode se afastar da sua unidade de origem. Em regra, tá? Você vai ter que trabalhar aí na Polícia Penal, na escala, e você não vai poder se ausentar. Mas existem aqui algumas ressalvas que o servidor, tá, poderá se afastar. E o servidor, ele não vai poder se afastar por mais de 4 anos. Regra geral, o servidor não pode se afastar por mais de 4 anos. Lembra que eu te falei da autorização para tratar de interesse particular? Pois é, o máximo dela é quanto? 4 anos. Agora, existem algumas possibilidades que o servidor pode ultrapassar esses 4 anos. Qual seria, Max, essas possibilidades? Olha só, em regra, não pode, ó, regra, não pode se ausentar, ausência superior a 4 anos. Não superior a 4 anos. Então, em regra, a ausência não pode ser superior a 4 anos. Max, qual que seria, ó, a exceção? A exceção em que a ausência do servidor, ela pode ser superior a 4 anos, ó. Superar
superar 4 anos. Qual seria, Max? As possibilidades que o servidor vai poder se ausentar e vai poder ultrapassar os 4 anos. A primeira de todas, se o servidor vai exercer cargo ou função de direção ou governo. Imagina aí, tá? Que o cara vai exercer o cargo ou direção ou governo. Ele vai poder se ausentar do seu cargo por mais de 4 anos. Max, qual que seria a outra possibilidade? Se o servidor ficar à disposição da presidência da República, então você que está me assistindo, se você ficar à disposição da presidência da República, você pode passar 20 anos lá. Você não vai perder o seu cargo. Você vai ficar afastado, mas você não vai perder. Então, se você ficar à disposição da o que, Max? Da presidência. Max, qual que seria a outra possibilidade que o servidor pode se afastar por um período superior a 4 anos? Se ele tiver um mandato eletivo. Ó, mandato eletivo. Max, o que seria esse mandato eletivo? Ele pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Exemplo, você que está me assistindo, tu passou na PPCE, aí tu quer se candidatar. Aí tu vai lá e se candidata para deputado federal. Aí tu ganha, passou ali o período de 4 anos, tá? Aí tu vai e se candidata de novo e passa vários e vários anos na política. Imaginei que tu passou 12 anos na política, saindo de um cargo para o outro. Tu passou 12 anos e tá tudo bem. Porque a ausência ela não pode ser superior a 4 anos, mas ela pode superar quando for para você exercer um mandato eletivo. Aí você vai estar respaldado pela lei. Aí quando você perder lá alguma eleição, aí você volta para o seu cargo, sendo que nada aconteceu. Simplesmente você ficou afastado, beleza? Max, qual que seria a outra que pode superar os 4 anos? Seria o serviço militar obrigatório. Serviço militar. Você foi convocado para a guerra. Você passou 8 anos, aí quando você voltar, você ainda vai ter o seu cargo. E para último, né, para poder fechar com chave de ouro aí, para a gente poder escolher a nossa alternativa, por que ela está errada, né? A licença para acompanhar o cônjuge, ela também pode superar os 4 anos, ó. Para acompanhar o cônjuge. Licença para acompanhar o cônjuge poderá superar os 4 anos. Exemplo, imagina aí, tá, que o seu cônjuge foi mandado de ofício para trabalhar em outro estado e você aí tem interesse em acompanhar o seu cônjuge. Aí você pode ser levado, né, para poder acompanhar ele, só que você não vai ter direito aí à remuneração. Então quer dizer, Max, que a licença para cuidar aí do cônjuge, né, porque eu vou viajar, vou ficar em outro estado com o meu cônjuge, porque ele foi transferido de maneira ex officio, eu não vou ter direito aí aos vencimentos? Não vai. É tanto que quando eu chego aqui, ó, na licença para acompanhar o cônjuge, você bota aqui, ó, o amor é o que, Max? É livre. O amor é livre. Por que o amor é livre? Porque você vai embora para poder acompanhar o seu cônjuge, mas você não vai receber nada. Aí pega esse bizu aí, ó. O amor é livre. Livre de remuneração. Então, vamos supor, né? Você tá aí com a sua esposa, aí ela também é servidora, aí ela foi transferida aí para outro estado, beleza? Você vai ter o direito de acompanhar o seu cônjuge. Caso aí ela seja transferida de ofício, né? Você vai ter direito aí a acompanhar ela e, logicamente, você não vai ter os vencimentos, beleza? E lembrando que pode superar, sim, os 4 anos. Aí lembra do bizu que o amor é livre, porque é sem remuneração. Show? Então volta aqui. Volta aqui. Bora para o nosso próximo alternativa. Então, AD, ó. O período máximo de afastamento de servidor para gozo de licença para acompanhar seu cônjuge é de 5 anos? Errado, pessoal. Não existe tempo. E, é vedada a cessão de servidor do Estado do Ceará em estágio probatório para exercer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no âmbito federal, municipal ou estadual. E aí, pessoal, certo ou errado? Com certeza está errado. Marcos, por que está errado? Volta aqui, ó. Um exemplo claro, tá, que eu posso entregar para vocês é o seguinte. A questão, ela falou que é vedada, é proibida ceder um servidor do Estado do Ceará em estágio probatório para exercer cargo de provimento em comissão, direção, chefia ou assessoramento no âmbito federal, municipal ou estadual. Na prática, imagina aí, tá, que eu tenho aí você, que é policial penal, aí eu preciso de um secretário de justiça lá no Pará. Secretário de Justiça do Pará é aquele cara, é como se fosse o Mauro Albuquerque, tá? Ele vai coordenar as polícias penais. Imagina aí, você passou na PPCE, aí você está no estágio probatório,
Mas você é um bom policial, você aprendeu muita coisa, aprendeu a fazer intervenção, aí você recebeu um convite para você ser secretário de Justiça lá do Pará. Você vai poder sim exercer esse cargo em comissão, até porque ele é de livre nomeação e livre exoneração. Você vai receber ali uma gratificação e você aí vai ter esse direito, não vai ser proibido a você. Exemplo, ó, Mauro Albuquerque, ele é lá do Distrito Federal e ele é secretário de administração penitenciária aqui do estado do Ceará. Esse dispositivo também está no Estatuto dos Servidores lá do Distrito Federal. É por isso que ele exerce um cargo em comissão aqui no estado do Ceará. Logicamente que o Mauro Albuquerque, ele já tem a sua estabilidade publicada, mas caso você, né, que é um servidor que ainda está em estágio probatório, você também pode exercer aí um cargo em comissão, beleza? E aí, inclusive, tá, você que passar na PPCE, você pode ser aí chefe de equipe, você pode ser CSD, você pode ser gerente do patrimônio, porque você aí, por mais que esteja em estágio probatório, você poderá exercer estes cargos, beleza? Então fica atento a isso daí. Volta aqui. Volta aqui. Então a E está completamente equivocada. Show? Vamos aí agora para a nossa próxima questão. Questãozinha de número 2. Bora lá. Questãozinha de número 2. Vem cá. Questão aí da instrução normativa 03, né? Volta aqui, pronto. Olha só. Ao servidor escalado no posto de guarda externa, tais como guaritas, muralhas, alambrados e portões de acesso, compete realizar vários procedimentos para a segurança da unidade prisional. Há sinal alternativa incorreta sobre as competências. Então ele quer o quê, Max? Ele quer alternativa errada. Alternativa errada. Vamos aqui, a marca aqui, ó. Alternativa errada. Olha só. Volta aqui, calma aí. Calma aí, só um instante. Alternativa errada. Vamos ler aqui a A. Ó. A. Fazer a segurança do perímetro externo e interno da unidade prisional, contribuindo diretamente para o seu normal funcionamento, mediante a vigilância e segurança preventiva e combativa. Isso daí, pessoal, tá certo ou tá errado? Com certeza está correto, né? Ó, fazer a segurança do perímetro externo e interno da unidade prisional, contribuir diretamente para o seu normal funcionamento mediante a vigilância e segurança preventiva e combativa, está corretíssimo. Volta aqui. Olha só. De acordo com a Lei 14.582/09, o policial penal ele tem algumas atribuições. Quais são, Marcos, as atribuições do policial penal? Atribuições, ó. Atribuições. Quais são, Marcos, as atribuições do policial penal? São inúmeras, tá? Inúmeras. Mas as principais são essas aqui, ó. É o bizu do vaca, é o vaca-gel. Vaca-gel. É o vaca-gel. Max, o que seria esse V? É o V de vigilância. Max, esse A é de quê? De atendimento. Atendimento. Max, esse C é de quê? É de custódia. Custódia. Max, esse A é de quê? De assistência. 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 Max, esse G é de quê? É de guarda. E esse E é de escolta. E esse O, Max, é de quê? É de orientação. Então, quais são as principais atribuições dos policiais penais? Vigilância, você vai fazer a vigilância aproximada. Você vai entrar dentro da ala dos presos, você vai fazer ronda, você vai entrar no banho de sol, você vai ver se o preso não escondeu uma faca, se o preso não escondeu alguma coisa ilegal. Você vai fazer a vigilância principalmente aproximada. Porque quanto mais você estiver perto da pessoa privada de liberdade, mais você vai oferecer segurança e mais você vai evitar algum incidente, algum motim, alguma rebelião, alguma transferência de ilícito entre as celas. Então a vigilância aproximada é uma atribuição sua, sim, como um policial penal. Outra atribuição sua, atendimento. Ó. Você vai algemar o preso e vai levar ele para o médico, você vai fazer escoltas, fazendo jus aqui a permissão de saída estabelecida na LEP, você vai prestar atendimento à pessoa privada de liberdade, você vai levar o preso para o júri, você vai levar ele para advogado, você vai fazer os atendimentos. Custódia. Sua responsabilidade vai ser a custódia das pessoas privadas de liberdade. Então você vai cuidar da pessoa, tá? Entre aspas, porque você vai ter que fazer a custódia dela. Você não pode deixar o preso fugir, você não pode deixar ninguém ir lá e matar o preso, você não pode. É sua responsabilidade garantir a integridade física da pessoa privada de liberdade. Assistência. Max, então quer dizer que eu vou ter que dar assistência ao preso? Sim. Que assistências são essas, Max? É aquele velho bizu do Messi Júnior. Então quer dizer que um bizu liga ao outro, ó, Messi Júnior.
Então quer dizer, Max, que é a atribuição minha, como policial penal, prestar assistência material, ó, que é a assistência de fornecer roupas, alimentação, instalação higiênica. Também é a atribuição sua como policial penal, educação, ó, conduzir o preso para as escolas, né, que existem dentro do estabelecimento prisional. Também é a atribuição sua prestar assistência à saúde, né, levar o preso para a escolta, caso ele esteja passando mal. É a atribuição sua prestar assistência social. É a atribuição sua prestar assistência jurídica, ó, jurídica, levar o preso para a defensoria pública, por exemplo, e também prestar assistência, ó, religiosa. Max, e esse E significa o quê? Que a assistência, tá? Ela estende-se ao egresso. Egresso, que é aquela pessoa que acabou de sair do estabelecimento prisional, tem aí uma liberação definitiva pelo prazo de 1 ano, ou até mesmo aí o liberado condicional durante o período de prova, beleza? Então, assistência é a atribuição sua na PPCE. Guarda, você vai ter que fazer a guarda dos estabelecimentos, também é atribuição sua. Escolta e orientação. Especificamente aqui sobre a proteção dos estabelecimentos prisionais, você vai ficar na guarita do estabelecimento, você vai ter que fazer rondas preventivas, você vai ter que fazer aqui um levantamento, tá? De pontos de segurança, locais que são críticos, você vai ter que fazer todo aí um mapeamento para que você proteja a unidade prisional quando você estiver fazendo a proteção da muralha, estiver fazendo aqui a proteção da unidade prisional. Então a questão ela quer a afirmativa incorreta. Não é o nosso gabarito letra A, porque realmente, de acordo com as suas atribuições na PPCE, que você é responsável pela guarda, pela custódia, quando você estiver exercendo lá suas atribuições na guarita, você tem que sim contribuir para o seu normal funcionamento e você tem que fazer muitas rondas, principalmente para poder assegurar a vigilância aproximada. Quanto mais você fizer ronda, mais você vai assegurar a segurança da unidade e você vai ter aí um bom desempenho da unidade prisional, beleza? Então está correta. Qual é a B, Max? Volta aqui. Calma aí. Ó, B. Está provido de armamento longo e curto, com munição letal e colete balístico para garantia da segurança do servidor e do setor do serviço e outros equipamentos que estejam disponíveis e que possam auxiliar na execução das referidas atividades. Volta aqui para mim. Max, o que é que eu vou usar lá na Polícia Penal, lá na muralha? Você vai ficar com um colete, tá? Você vai ficar com um fuzil, um 556, você vai ficar com uma pistola e você vai ficar com um HT, que é um rádio de comunicação, para que você possa se comunicar com outros guaritas. E você vai estar sempre fazendo rondas para que você impeça uma fuga. Até porque se o preso fugir, ele vai estar cometendo uma falta grave. E você é responsável pela segurança dos estabelecimentos prisionais, que é uma atribuição constitucional da Polícia Penal. Então, fazendo isso, essa vigilância aproximada, muitas rondas, utilizando seus equipamentos, você vai garantir e muito a segurança da unidade. Show? Volta aqui. C, bora ver que é a C. C, bora ver que é a C, ó. C. Agir imediatamente diante de situações provenientes de perigo, identificado e passíveis de comprometer a segurança orgânica da unidade, a fim de conter e dispersar a ação de modo a eliminar ou minimizar ao máximo os riscos à segurança de todos. Volta aqui. Agir imediatamente diante de situações provenientes de perigo. Imaginei que tu tá lá na guarita, aí aparece lá um carro com um monte de gente dentro querendo aí invadir a unidade prisional. O que é que você vai fazer? Logicamente, eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas o que é que você vai fazer? Você vai proteger a sua segurança e também a unidade prisional. Você vai ter que usar todos os protocolos que você vai aprender no curso de formação para você agir diante dessa situação, tá? Por isso, pessoal, que a unidade prisional, o policial ele tem que estar sempre atento, ele tem que estar sempre fazendo rondas, porque imagina, você está lá na muralha, aí você vê um cara escondido no mato, que ele vai querer jogar coisas para dentro do presídio. O cara pega lá um monte de celular, um monte de ilícito, aí ele fica atrás de uma árvore, só esperando você dar uma bobeira para ele jogar um monte de droga dentro da cadeia. Você vai ter que ficar atento para poder identificar essa pessoa e também aí conduzir ela para a delegacia, caso você consiga aí prender ela, né? Então, o policial penal da guarita, ele tem que manter a atenção total, principalmente aí em situações aí de risco, tá? Então, ele tem que se manter atento e comunicar a chefia imediatamente após aí o ocorrido. Então, se chegou algum carro lá com um monte de pessoas, ele tem que adotar aí uma postura para poder prevenir, tá? É um mal maior. Se ele vê alguma pessoa jogando coisas para dentro da unidade prisional, também tem que adotar aí o protocolo para poder prender essa pessoa, para poder evitar o risco, né, a segurança da unidade. Tudo isso você vai aprender no curso de formação. Show? Então, a E está não é nosso gabarito porque ela está correta. D.
Solicitar apoio e comunicar em até 24 horas a chefia imediata e a autoridade competente para conhecimento ou providências de toda situação identificada como possível risco à segurança. Errado, pessoal. É comunicar imediatamente. Imediatamente. Volta aqui. Volta aqui. Tu viu o cara jogando coisa para dentro do presídio. Aí tu vai esperar 24 horas para poder comunicar a chefia imediata? Não. Você vai comunicar imediatamente, vai pedir um apoio, vai efetuar a prisão daquele sujeito e você vai garantir a segurança da unidade prisional, beleza? Então o gabarito só poderia ser a nossa letra D, porque ele pediu a incorreta. Show? Vamos aí agora para a nossa próxima questão. Próxima questão, ó, questão de número 3. De acordo com a lei de execução penal, julgue o item correto. A. Considera que Otávio cumprisse pena de 45 anos de reclusão no regime fechado, quando empreendeu fuga em 10 de 5 de 2013, tendo sido recapturado em 2021. Nessa situação hipotética, segundo o STJ, por se tratar de falta grave de natureza instantânea, de efeitos permanentes, o marco inicial da prescrição para a apuração da referida falta grave é o dia em que Otávio empreendeu fuga. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Está completamente equivocado. Volta aqui para mim. Olha só, o marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave é o dia em que Otávio prendeu fuga? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, o preso fugir é considerado uma falta grave. Se ele pular o muro, se ele empreender uma fuga, se ele conseguir fugir, ou até mesmo aí não conseguir fugir, tanto faz. Vai ser considerado falta grave e ele pode perder o seu direito à visita, pode ficar em um isolamento. O preso ele tem muito a perder quando ele comete uma falta grave, que é a fuga. Ele pode perder vários benefícios prisionais, ele pode perder até 1/3 da sua remissão, ele pode perder aí a saída temporária, pode ter interrompido a sua progressão de regime, ele pode ter aí um mau comportamento e não vai ganhar o livramento condicional. Então, o preso que empreende uma fuga, ele tem muito a perder. Mas a questão aqui, ela quer saber sobre a prescrição. Entenda o que é prescrição. É a perda do direito de punir por parte do Estado. Então, veja bem, o preso cometeu uma irregularidade. O Estado ele vai ter um tempo para poder punir o preso. Max, e se o Estado não punir o preso nesse tempo? Aí o preso não vai mais ser responsabilizado. Max, qual que é o prazo para a prescrição? São 3 anos. Então vamos lá. Exemplo, o preso tem uma faca dentro da cela e ele não foi autorizado a ter essa faca. O Estado identificou que o preso tinha uma faca dentro da cela, mas o Estado não adotou as providências necessárias para que o preso fosse punido. Passou 10 anos. O Estado pode punir o preso por isso? Não, até porque entrou em prescrição. Mas eu tenho aqui um ponto muito importante, que é em relação à fuga. Olha só, a fuga. Em relação à fuga. Max, a fuga, ela começa a contar a prescrição a partir do momento do cometimento aqui da fuga ou a partir do momento da recaptura. Pessoal, isso daqui não precisa você decorar. É só você pensar junto comigo, ó. Tá aqui a unidade prisional, ó. Tá aqui a cadeia que você vai trabalhar. Tá aqui, ó, a cadeia. Tá aqui a cadeia. Tá aqui a porta, aí tá aqui a cadeia. Aí sabe o que acontece? Ó? O preso tá aqui, ó, ele tá escalando. Ó. Tá aqui, o preso tá escalando. Tá aqui, o preso tá escalando, ó. E ele vai empreender fuga, ele vai pular e vai embora. Imagina aqui que ele vai fugir no ano de 2020. Aí ele vai fugir, tá? No ano de 2020. Aí ele vai ser recapturado aqui em 2028. Olha só. O cara fugiu no ano de 2020. E ele foi pego lá em 2028 e vai voltar a cumprir a sua pena. Eu te pergunto, como a prescrição da fuga, ó, prescrição da fuga. É quanto, Max? Prescrição da fuga? É 3 anos. Pensa comigo se isso daqui faz sentido. Eu quero que você pense. O cara fugiu em 2020. Imagina só se a prescrição começasse a contar a partir do cometimento da infração. Aqui, ó, em 3 anos, tá? Como o Estado não conseguiu iniciar um processo administrativo, como o Estado não conseguiu punir o preso, vai entrar em prescrição. Não faria sentido algum. Seria bom para o preso. Então, Max, quando é que começa a prescrição? A partir do momento da recaptura. Então, bem aqui, ó, quando eu tenho uma recaptura,
ó, recaptura, aí começa a contar 3 anos, tá? Que o Estado vai ter aí para poder punir esse preso, para poder colocar ali um isolamento, no caso aqui, responsabilizar esse preso por uma falta grave. Então, Max, a prescrição da fuga, que é aqueles 3 anos, começa a contar a partir do cometimento da infração ou a partir da recaptura? Com certeza, pessoal, a partir da recaptura. Não faria sentido começar a contar a partir do cometimento, beleza? Então, volta aqui. O gabarito é a letra A? Com certeza não, beleza? Bora lá. Com certeza não. E falou aqui, ó. Você tá... Calma. Ó, falou aqui, ó. Cadê a letra A? A segunda questão, ó. Letra A. Espera aí, a terceira questão, ó. Letra A. Terceira questão, letra A. Ele falou que seria o da fuga. Ó, inicial da prescrição para referida falta grave é o dia em que o Otávio empreendeu a fuga. Com certeza está errado. Bora aqui para B. Suponha que Caio, ó, em cumprimento de pena no regime semiaberto, sob monitoração eletrônica, mediante tornozeleira eletrônica, tenha requerido ao juiz da execução a retirada desse dispositivo, com o fundamento da desnecessidade na inadequação do seu uso. Nessa situação hipotética, segundo o STJ, eventual decisão de manutenção do monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem fundamentação concreta, evidenciaria constrangimento ilegal ao apenado. Olha só que questão bacana, beleza? Volta aqui. Olha só, que nível chegou, né, a nossa questão. Que nível chegou? O cara tá lá na liberdade dele, ele tá com a tornozeleira eletrônica e na visão dele não há mais motivos concretos suficientes para poder motivar essa tornozeleira eletrônica. Então ele está se sentindo constrangido porque ele está com a tornozeleira eletrônica. Max, pelo fato dele se sentir constrangido, ele pode requisitar aqui a retirada dessa tornozeleira. Se, né, o juiz não tiver motivo suficiente para poder manter a tornozeleira, o juiz vai poder estar retirando essa tornozeleira para que não cause constrangimento a esse preso, né, que está, de certa forma, privado um pouco de liberdade, porque está com a tornozeleira eletrônica. Então, pessoal, esse posicionamento de que o juiz precisa fundamentar, e se não houver a fundamentação, vai estar causando constrangimento ilegal ao preso, isso daí é aceito pela jurisprudência. E veja bem, um reflexo disso é a própria prisão preventiva. A prisão preventiva, para que ela continue se mantendo, deve haver aí a decisão fundamentada, deve haver motivos para que você mantenha a prisão preventiva. Max, e se não houver motivos para a prisão preventiva? Aí, de acordo com o nosso artigo 564 aí do Código de Processo Penal, vai haver a nulidade. Então, em caso de decorrência de decisão carente de fundamentação, eu vou ter aqui, tá, a liberação da pessoa que está em prisão preventiva, porque não vai mais ter a fundamentação para manter ela presa preventivamente. Assim também, na tornozeleira eletrônica, se não houver fundamentação, você tem que tirar a tornozeleira da pessoa presa. E também, tá, se causar aí constrangimento à pessoa privada de liberdade, é pior ainda. Então, de acordo aí com a nossa letra B, com certeza está correto. Ó. Na situação aí do STJ, eventual decisão de monitoração eletrônica, sem fundamentação concreta, vai evidenciar, sim, constrangimento ilegal ao apenado. Volta aqui. Com certeza, gabarito é a nossa letra B. Gabarito, letra B. De cara. Show? Por que não é a C? Vamos lá. C. Não se enquadra na condição de egresso o condenado beneficiado com livramento condicional até o término do período de prova. Volta aqui para mim. Tá errado, pessoal. Por quê? Olha só. Lembra que eu te falei que a atribuição sua como policial penal prestar assistência ao preso? Quais são, Max, as assistências que eu vou prestar ao preso? Assistência material, onde você vai ceder roupas, vestuários, instalações higiênicas, assistência à educação, saúde social, jurídica e religiosa. Todas essas assistências vai se estender ao egresso. Afinal de contas, Max, quem é o egresso? É o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento e também é o liberado condicional durante o período de prova. Essas pessoas são consideradas egressos. E o que foi que a nossa alternativa falou? Não se enquadra na condição de egresso o condenado beneficiado com livramento condicional até o efetivo término do período de prova. Completamente equivocado. Foi o que a gente acabou de ver, né, no nosso quadro.
Show? D. O sistema prisional brasileiro está com sua taxa oficial de ocupação quase no limite constitucional, o que compromete a garantia de direitos legalmente previstos, como a assistência educacional, aos detentos. E aí, pessoal, por que isso aqui está errado? Volta aqui. O sistema prisional brasileiro está em quase na sua taxa oficial de ocupação. Isso daqui é um absurdo, tá? O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer, vamos supor, imagina aí, tem 100 mil vagas nos estabelecimentos prisionais. Aí tem 90 mil vagas ocupadas. Ele quis dizer que o sistema prisional brasileiro está com quase a sua taxa oficial de ocupação quase no limite. Ele quis dizer isso, que tem 100 mil vagas e tem aí 90 mil ocupadas, está quase no limite. Isso daí é uma piada no Brasil, né? Porque, como a gente sabe, a superlotação carcerária, ela é existente. Já tem um dado aí, tá? Dizendo que a superlotação carcerária, ela ultrapassa até 170%. Então, a superlotação, ela já passou e muito do limite oficial. Às vezes você tem uma cela que é para ter 6 pessoas e tem 20, tem 25, então ultrapassou e muito o limite oficial. Então, para fins de prova, esse entendimento em dizer que o sistema prisional brasileiro está em quase na sua taxa oficial está completamente aí contraditório. Até porque já passou da taxa oficial e já está chegando aí a outro patamar, né, de superlotação, ferindo assim o princípio do numerus clausus, né, que é o princípio que visa aí estabelecer a vedação à superlotação carcerária. Show? Volta aqui. Bora lá. Embora o princípio da legalidade proíba a retroatividade de lei penal mais prejudicial ao autor do crime, essa vedação não alcança os regimes de execução, pois constitui tema estreitamente vinculado à política criminal e, por consequência, sujeita a modificações no tempo, com base na alternância democrática de governos e legislaturas. Completamente equivocado. Olha só, volta aqui. Olha só, pessoal. A lei, ela nunca vai retroagir, salvo para poder beneficiar o réu. E isso daí aplica a todos os temas de execução penal. Um ponto muito simples, vamos lá. Imagina, tá? Imagina que, do nada, é decretado que torcer para a Argentina é considerado falta grave. Só um exemplo bem simples aqui para você entender. O preso que torcer para a Argentina é considerado falta grave, de hoje em diante, tá? De hoje em diante. Max, quer dizer que o preso que torcia para a Argentina ano passado pode ser punido? Não, não pode ser punido. Logicamente, tá? Esse daí é o princípio da legalidade. O preso só pode ser punido por algo que está previsto em lei. Agora, um desdobramento, tá? É o princípio, tá? De que a falta grave ela não pode retroagir, salvo para poder beneficiar o réu. Max, como é que seria isso daí? Imagina, tá? Que eu tenho aqui a progressão de regime. Hoje, ela existe aí um percentual para que o preso possa progredir. Imagina aqui que daqui a alguns anos, esse percentual ele fica bem mais grave. A pergunta que não quer calar. Esse percentual bem mais grave, ele vai poder retroagir? Não, pessoal. A lei não retroagirá, salvo para poder beneficiar o réu. Então, se eu tenho uma progressão de regime que é bem mais gravosa, que é bem mais difícil de ser conseguida, uma porcentagem bem maior, ela não vai poder retroagir para poder pegar aquele preso onde ele já foi condenado, o processo dele já foi terminado, ele já está cumprindo a sua pena. Essa progressão não vai poder retroagir para poder prejudicar a pessoa privada de liberdade. A lei só pode retroagir se for para beneficiar. E isso daí é aplicado a tudo, tanto na execução penal, como também no Código Penal, a todas as situações. A lei não retroagirá, salvo para poder beneficiar o réu. Então imagina que quando o rapaz é preso lá em 2020, ele tem que cumprir metade da pena para poder obter a progressão. Aí do nada a lei muda e estabelece que deve ser 80%. Esses 80% não vai se aplicar ao preso, até porque é uma lei mais gravosa e a lei não vai retroagir, salvo para poder beneficiar o réu. Agora, se for uma lei mais benéfica, uma lei melhor, aí sim ela poderá ser aplicada, beleza? Volta aqui. Aí está equivocada. Quarta questão, vamos ver aqui a quarta. Em relação ao conjunto de regras disciplinares impostas ao sentenciado, julgue o item correto. A. Se os presos de determinado presídio federal iniciarem uma rebelião, a suspensão das visitas de todos eles, caso assim imponha a situação,
deverá ser determinada pelo juízo da execução, por meio de ato motivado. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errada? Completamente equivocado. Por quê? Volta aqui para mim. Como vocês já sabem, o preso ele pode cometer uma falta grave. Imagina que o cara foi lá, pulou o muro e meteu a fuga, meteu o pé, né? Marcos, o que é que vai acontecer se esse cara meter o pé? Eu já estou falando aqui da fuga, de uma situação que ele quebrou a norma e fugiu. Então, Marcos, o que é que vai acontecer daqui em diante? Olha só, a fuga, tá? Ela configura uma falta grave. Então, como você bem sabe, o preso ele pode praticar uma falta e ela pode ser de forma leve, ela pode ser de forma leve, ela pode ser de forma média, ou também essa falta ela pode ser de forma grave. Pode ser de forma grave. Então, Max, pode ser leve, média ou grave. Max, a média e a leve são punidas com o quê? Com a advertência, e também ó, a repreensão. Max, e a falta grave, ela é punida com o quê? Ela é punida com isolamento na própria cela, suspensão de direitos, ó, suspensão de direitos, suspensão de direitos, e o RDD, que é o chamado regime disciplinar diferenciado. Então, o bizu é você decorar o ARIS-RDD, ó, A-R-I-S-RDD. ARIS-RDD são as punições que podem ser aplicadas ao preso. Agora, o ponto importante, o RDD, ele é aplicado pelo juiz, e a advertência, a repreensão, o isolamento, a suspensão ou restrição de direitos são aplicadas pelo diretor. Show? Então é esse esquema que você precisa levar para a sua prova. Decora o ARIS, RDD, até porque aquele preso que empreende uma fuga, que é uma falta grave, ele pode ganhar um isolamento e ele também pode estar ganhando aqui uma suspensão de direitos. Exemplo, pode perder o direito de se comunicar com sua família através de cartas, também pode perder o seu direito à visita. Pode perder a sua visita por no máximo até 30 dias. E tudo isso é aplicado pelo diretor. Show? Então, ó, A está errado, porque quem aplica o RDD é o juiz. E quem aplica aqui, ó, a suspensão das visitas, quem é, Max, que aplica a suspensão das visitas? É o chamado diretor. Show? E a B? Vamos ver aqui a B. As faltas graves admitem sanções de repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento. Certo ou errado? Volta aqui. Ó, as faltas graves admitem o quê? Isolamento, suspensão de direitos e RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Show? C. Preso beneficiado pelo livramento condicional durante o período de prova não é considerado egresso. Com certeza aí está equivocado. Por que está equivocado? Volta aqui. Tem dois tipos de egresso. Max, quem é que é considerado egresso? O liberado definitivo, a contar pelo período de 1 ano, e o liberado condicional durante o período de prova. Então, o cara pisou os pés fora da unidade prisional. Pelo período de 1 ano, ele é considerado um egresso. E ele vai ter vários tipos de assistências. Todas aquelas que eu mencionei com vocês no quadro. Assistência material, social, saúde, a educação, jurídica, religiosa, ele tem acesso a todas. Mas ele também tem acesso a uma assistência que é muito boa, que é a concessão de alojamento. Então, ele pode ter alimentação e alojamento. Max, qual é o prazo que esse egresso vai ter esse alojamento e essa alimentação? É pelo prazo de 2 meses e pode ser prorrogado por igual período, ou seja, virando 4 meses, mas para ser prorrogado, tem que ser comprovado pela assistente social que esse egresso está se empenhando para poder obter um trabalho. Então, o egresso aplica-se em várias assistências a ele e o conceito de egresso, tá? O conceito de egresso é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano e o condicional durante o período de prova. Show? Preso beneficiado, ó, tá errado. É considerado, sim, um egresso. D. Bora ver aqui a D. A inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado não pode ser decretada de ofício pelo juiz da execução, dependendo, em regra, de requerimento do diretor do estabelecimento ou de outra autoridade administrativa. Com certeza, ó, vem cá. Olha só. É o juiz, tá?
quem aplica o RDD. Mas para o juiz aplicar o RDD, tem que ter requerimento do diretor. E anote também outra observação importante. O isolamento na própria cela, que não poderá exceder a 30 dias, quando o diretor aplicar o isolamento na própria cela, o diretor também precisa fazer a comunicação ao juiz. Então, são essas duas vertentes, tá? O diretor comunica ao juiz, no caso de isolamento na própria cela, e no caso aqui, o diretor também vai fazer aqui o requerimento, tá? Quando tiver aqui a condição do RDD, apesar de que o juiz que vai aplicar o RDD tem que ter o requerimento por parte do diretor. Marcos, o que é o RDD? É o regime disciplinar diferenciado. É a pior punição de todas. Para você ter uma noção, o preso pode até mesmo cumprir o seu RDD em um presídio federal. Imagina aí, eu tenho 3 situações que cabe o RDD. Marcos, qual é o prazo do RDD? 2 anos. O cara pode passar 2 anos em um RDD federal, por exemplo, se ele tiver enquadrado em alguma dessas hipóteses. Quais são as hipóteses? Imagina que o cara praticou um crime doloso e ocasionou a subversão da ordem ou da disciplina. O cara foi lá, praticou uma rebelião, esquartejou um monte de preso e toda a cadeia ficou toda ao avesso. Um monte de rebelião foi feita por conta desse cometimento de um crime doloso. O preso foi lá, arrancou a cabeça dos seus desafetos e ocasionou uma grande rebelião no presídio. Ele pode ser enviado para um RDD, o juiz vai autorizar, tá, esse RDD, e esse RDD pode ser até mesmo em um presídio federal. Então, você veja que muitos presos que estão no federal são por essa situação, que cometeram um crime doloso e ocasionou a subversão da ordem ou da disciplina. Outra situação, presos de alta periculosidade. Aquele preso que com uma mensagem ele consegue paralisar uma cidade. Ele pode ser enquadrado aqui, ó, no RDD. Preso de grupo criminoso. O cara é a liderança de uma organização criminosa. Também pode estar cumprindo a sua prisão, né, em um RDD, em uma penitenciária federal. Tem lá a penitenciária de Porto Velho, tem a penitenciária lá do Mossoró, tem várias unidades prisionais do DEPEN, onde o preso que está submetido a um RDD pode estar cumprindo. Lembrando também que também tem RDD no estadual, mas também tem no federal, beleza? Volta aqui. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico não se destina aos inimputáveis e aos semi-inimputáveis, sujeito à medida de segurança e internação. Volta aqui. Por que está errado? Olha só. Cada preso vai ter a sua unidade prisional de destino. Aquele preso que está condenado em regime fechado, ele vai ficar lá na penitenciária, que é uma unidade de segurança máxima ou média, tem muitos policiais trabalhando, e ele fica lá, em uma cela individual. Agora, se esse preso ele for do regime semiaberto, ele fica na colônia agrícola, trabalhando, tendo ali um compartimento coletivo. Max, se ele for do aberto, aí ele já vai ficar em uma casa de albergado, que não tem nem obstáculos físicos contra a fuga. É uma unidade muito boa. Se ele for um preso provisório, ele fica na cadeia pública. Agora, se ele for um preso internado, o cara era doidão. O cara pegou uma faca, matou uma pessoa, mas ele não entendia o que estava acontecendo. É um preso inimputável, é um preso internado, é um preso que não compreende o caráter ilícito da conduta. Para onde é que ele vai ser enviado, Max? Para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Aqui no estado do Ceará, a gente tem a unidade do Estênio Gomes. Estênio Gomes é uma unidade que vai abrigar esses presos inimputáveis, que não compreendem o caráter ilícito da conduta. Logicamente que vai ter que ser autorizado por um laudo, né, para poder comprovar que esse preso é realmente inimputável, e ele vai cumprir a sua pena nessa unidade prisional, que vai ter todo o aparato, né, para que possa cuidar dessa pessoa privada de liberdade. E você que está me assistindo, você vai ter a possibilidade de trabalhar em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, onde ficam aí esses presos internados, inimputáveis ou semi-inimputáveis, beleza? Bora lá? Então, E está errada. Quinta questão. No que concerne ao disposto na lei de execução penal, julgue o item correto. A. Segundo os termos da súmula 534 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. E, por sua vez, dispõe a súmula 535 do STJ que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. E aí, pessoal, certo ou errado? Está o quê? Correto, né? Max, eu não entendi nada do que você falou dessas súmulas. Você só precisa entender esse contexto aqui, ó. Deixa eu apagar aqui.
Eu tenho dois tipos de benefícios, são duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho a progressão de regime e eu tenho um livramento condicional. Max, então quer dizer que são diferentes esses benefícios? São. A progressão de regime, ela é para todo mundo, tá? Ela é para todo mundo, é para aquele preso que tem bom comportamento, é para aquele preso que passa um tempo cumprindo a sua pena. E o livramento condicional, primeiro, tá? Que ele não é para todo mundo, até porque se o cara cometer um crime hediondo com resultado morte, ele não vai ter direito ao livramento condicional. Então é um benefício totalmente diferente. Mas são duas coisas boas que podem estar sendo cedidas ao preso. Falta grave. Anote assim no seu caderno. Falta grave. Max, qual é o bizu aí sobre a falta grave? Eu tenho uma situação que ela interrompe, e eu tenho uma situação que ela não interrompe. Não interrompe. Não interrompe. Então, Max, a falta grave, ela interrompe o quê? É aí que você precisa entender. A falta grave, ela vai interromper o prazo para que o preso obtenha a progressão de regime. A progressão de regime. Max, e a falta grave, ela não interrompe o quê? O chamado LIC. Livramento, induto e comutação de pena. Escreve aqui, ó. Livramento, induto e a chamada comutação de pena. Agora vamos lá. Te explicar. Max, por que a falta grave ela interrompe a progressão? Olha só. A progressão de regime nada mais é do que um salto no regime que você está cumprindo. O preso ele pode cumprir 3 regimes. O fechado, o semiaberto e o aberto. É um sistema, pessoal, de saltos para buscar melhorias. A grosso modo é isso. O cara está no regime ruim, aí ele pula para o outro, depois pula para o outro e atinge a sua liberdade. Então ele começa a cumprir. Existe a possibilidade de ele começar a cumprir no fechado, depois ele vai e pula para o semiaberto, depois pula para o aberto e depois atinge a sua liberdade. Ou seja, ele pode começar a cumprir na penitenciária, depois cumpre na colônia agrícola, depois cumpre na casa de albergado e depois atinge a sua liberdade. E em cada unidade dessas que eu falei, vai ter policiais penais para poder oferecer a segurança. Agora eu estou falando de um salto da penitenciária para a colônia agrícola. Ou seja, o cara está aí contigo, lá na penitenciária que tu vai trabalhar. Ele está lá e existe a possibilidade dele ser transferido para uma unidade melhor, que é a colônia agrícola. Quando ele for ser transferido, o nome disso é progressão de regime. Só que essa progressão ela não vem do nada. O preso tem que ter bom comportamento e ele tem que passar um tempo cumprindo a sua pena. Vamos a um exemplo, né? Imagina que o preso esquartejou uma pessoa e ele nunca tinha praticado esse crime na vida. Ele esquartejou uma pessoa e foi condenado a 20 anos, porque ele era primário em crime hediondo com resultado morte. Quando ele estiver quase chegando ali aos 10 anos, tá? Até porque ele tem que cumprir a metade para poder progredir. Quando ele estiver cumprindo a sua pena e estiver quase completando 10 anos, ele vai poder ser transferido da penitenciária para a colônia agrícola. Beleza, mas ele só pode ser transferido se ele tiver um bom comportamento. Aí imagina que ele está quase sendo transferido, está faltando só uma semana, aí ele vai lá e pratica uma falta grave. Sabe o que vai acontecer? A falta grave vai interromper o prazo para que ele obtenha a progressão de regime. Então, se faltava só uma semana para ele ser transferido para uma unidade melhor, agora vai ser um novo cálculo. Ele vai ter que cumprir 50% em cima da pena remanescente. Então, imagina, o cara tem que cumprir 20 anos, tá? Tem que cumprir 20 anos. Aí, se ele cumprir 10, ele progride de regime. Mas quando ele estava chegando perto dos 10, pratica a falta grave, interrompe tudo. Agora eu vou ter que calcular a metade em cima dos 10 anos faltantes. Ou seja, ele vai ter que passar mais 5 anos cumprindo a sua pena ali na penitenciária até conseguir um novo benefício. Então veja que o preso que pratica a falta grave é muito ruim para ele, porque ele vai estar sempre perdendo a progressão de regime. Até porque a progressão de regime vai começar a contar de novo. Agora, o livramento condicional, o livramento, o induto e a comutação de pena, a única coisa que vai acontecer é que o preso não vai ganhar esse benefício, até porque ele vai ficar com um mau comportamento, mas o prazo não vai ser interrompido. O prazo tá tudo ok. A única coisa que vai empatar o preso de conseguir isso daqui é um comportamento adequado. Assim que ele readquirir o comportamento, após um ano, por exemplo, ele já pode ir atrás desses benefícios. Então são coisas diferentes. Então, para a sua prova, grava o seguinte: a falta grave não interrompe o LIC, livramento, induto e comutação, mas ela interrompe a progressão de regime. Beleza? Então, por isso que o gabarito é a letra A.
Show? Max, essa exceção é só para o preso de crime hediondo mais resultado morte? Volta aqui. O que foi que eu falei? Ó? Isso daqui é um benefício prisional, mas não é para todo mundo. Crime hediondo com resultado morte não vai ter direito ao livramento condicional. Então lembra que eu te falei que o cara esquartejou uma pessoa e ganhou uma progressão? Nessa situação, tá? Que ele esquartejou uma pessoa, ele não vai ter aqui o livramento condicional, até porque foi um crime hediondo com resultado morte. Crime hediondo com resultado morte não tem nem livramento condicional e nem saída temporária, beleza? Volta aqui. Bora ver a B. Dispõe a Lei 7.210/84 que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. A contagem do tempo referido será feita à razão de 2 dias de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Volta aqui, ó, de cara, isso aqui já está errado. Volta aqui. Olha só, existe a possibilidade do preso trabalhar, estudar, praticar leitura e abater dias na sua pena. A cada 12 horas que o preso estuda, abate um dia na sua pena. A cada 3 dias que ele trabalha, abate um dia na sua pena. E a cada livro que ele lê, abate 4 dias na sua pena. Lembrando que ele só pode ler um livro ao mês, tá? E a divisão das horas de estudo, o preso não pode estudar 12 horas por dia. O preso tem que dividir essas 12 horas, no mínimo, em 3 dias. Então ele estuda 4 horas na segunda, 4 na terça, 4 horas na quarta, aí totaliza 12 horas e abate um dia. Então fique sempre atento aí a essa divisão. A questão falou que o preso aqui, ó, a cada 2 dias de pena, vai ganhar 2 dias de pena por 12 horas de frequência escolar, tá errado. É 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo. Show? Volta aqui. Errada. C. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Errado. Volta aqui. Imagina que o preso está lá dentro da cela, aí ele tá com a faca no seu companheiro, no pescoço do seu companheiro e mata o seu companheiro de cela. Vai ter todo um processo penal para poder punir esse preso. Eu vou esperar acabar o processo penal depois de anos para poder começar os trâmites administrativos, para poder punir esse preso pelo cometimento de uma falta grave. Eu não posso esperar aí um monte de ano não, pessoal. Imediatamente eu já começo a apurar a responsabilidade desse preso para poder imputar uma falta grave a ele. Até porque o preso que comete um crime doloso está praticando uma falta grave. Show? Então ele fala aqui, ó, o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso depende do trânsito em julgado? Não, pessoal, independe. D. A Lei número 7.210 tratou em capítulo próprio acerca da classificação dos condenados com o objetivo de orientar a individualização da execução penal. Quanto à identificação dos condenados, todavia, a referida lei padece pela desatualização, inexistindo previsão de coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, a exemplo do que já ocorre em outros países. Errado. Volta aqui. Existe sim a identificação do perfil genético. É assim que a Polícia Federal consegue prender um monte de gente. Como é que acontece? Eu imaginei que um assaltante de banco já estourou um monte de carro forte, ele foi preso. Aí a perícia vai lá, coleta esse material genético dele e deixa em um banco de dados. Quando esse preso for solto e se acontecer mais um assalto ao banco, a perícia vai lá, vai no local do crime e olha se tem algum material genético igual àquele do assaltante de banco. Se as informações baterem, significa que a perícia encontrou o criminoso daquela situação. Então a identificação do perfil genético ela é muito boa para fazer uma identificação criminal futura em um local de crime, beleza? Então ela existe sim no Brasil. E o preso primário e o reincidente cumprirão pena na mesma sessão, pois a LEP só determina que haverá cumprimento de pena separadamente para o preso provisório e o condenado por sentença transitada em julgado. Errado, pessoal. O preso primário e o reincidente, eles vão cumprir pena de forma separada, tá? Visando aí a individualização da pena. Bora para a sexta. Sexta questão. Francisco é considerado egresso e, se houver necessidade, poderá ser beneficiado com alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, no máximo até 8 meses. Errado, pessoal. A alimentação, o alojamento é por 2 meses. Lembrando que esses 2 meses podem ser prorrogados por mais 2 meses, desde que tenha um empenho comprovado por assistente social que esse egresso está procurando trabalho. Então está errado. B. O preso provisório ou condenado a pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e pelo trabalho realizado deve ser remunerado
com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Errado. Bota aqui. O preso provisório e o condenado é obrigado a trabalhar? Errado, pessoal. Olha só. Eu tenho o preso condenado e eu tenho o preso provisório. O preso condenado é obrigado a trabalhar. O preso provisório não é. O trabalho é facultativo para o preso provisório e para o preso político. E o preso que vai trabalhar, ele ainda vai ganhar uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. Show? Volta aqui. C. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade são remuneradas? Errado, pessoal. As tarefas, né, executadas de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. D. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre e na medida de suas aptidões e capacidades. Com certeza, volta aqui. Pessoal, a LEP, ela foi feita especificamente para o condenado. Ela aplica-se no que couber ao preso provisório. Então, em referência ao trabalho, o preso provisório não é obrigado a trabalhar, mas logicamente que ele pode trabalhar. E se ele for trabalhar, somente pode ser um trabalho interno. Para você que não sabe, tem 2 tipos de trabalho, o interno e o externo. Se o preso for trabalhar, o provisório, ele só vai poder trabalhar de forma interna. Ele não pode trabalhar de forma externa. Por isso que a legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório, porque ele só vai poder trabalhar em âmbito interno, jamais em âmbito externo, a menos, né, que ele seja um preso condenado. Show? Volta aqui. Bora lá. E. A remissão pelo trabalho na proporção de 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados diz respeito a todos os regimes de execução de pena. O aberto, o fechado e o semiaberto. Por que está errado? Tá bem aqui o erro, ó, aberto. Bota aqui para mim. O preso, para ingressar no regime aberto, ele tem a obrigação de estar trabalhando. Ele não vai ganhar a remissão de pena pelo fato de estar trabalhando. Ele está fazendo nada mais, nada menos que a sua obrigação. Então, o preso que está no regime aberto não ganha remissão de pena pelo trabalho, mas ganha pelo estudo. Show? Volta aqui. 7ª questão. Ó, constitui efeitos não automáticos da condenação por crime de abuso de autoridade, devendo ser motivadamente declaradas na sentença. Qual o bizu aqui sobre lei de abuso de autoridade? Que eu trouxe aqui e eu sei, tenho certeza que vai cair na sua prova. Como é que funciona? Olha só. Quando você é condenado pela lei de abuso de autoridade, vai ter aqui alguns efeitos automáticos da condenação. Ou seja, foi condenado, já vai ter aqui esses efeitos. Efeitos, alguns aqui são automáticos, tá? Efeitos aqui da condenação. Olha só. Efeitos da condenação. Efeitos da condenação na nossa lei de abuso de autoridade. Max, quais são os efeitos da condenação? Olha só, você vai ter que decorar essa seguinte frase. Sabe qual que é a frase? É o bizu feroz para você matar a prova. Toim perdeu. Max, quem é Toim? Toim, ó, Toim perdeu. Toim perdeu. Olha só, que bizu feroz, ó. Toim perdeu. Grave isso daqui que vai salvar você no dia da prova. Max, o que significa Toim perdeu? Significa que são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar, ó. T de tornar certa a obrigação de indenizar, ó. Tornar certa a obrigação de indenizar. Então, esse é o T. Max, o que seria esse IN? É a inabilitação. Inabilitação para exercer um cargo, né? Max, qual que seria o período dessa inabilitação para poder exercer um cargo? É pelo período de 1 a 5 anos. Então, esse seria o prazo. Max, e o que seria esse perdeu? É a perda do cargo. Olha só, a obrigação de tornar certa a indenização é um efeito automático, tá? É um efeito automático. Agora, a inabilitação para o cargo pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo,
eles são aqui, ó, pessoal, condicionado à reincidência. Tem que ter a reincidência. E eles não são de forma automática, ou seja, tem que ser declaradamente motivados na sentença. Tem que ser declarado na sentença, então não é motivado, ó, não automático, tá? Não automático, até porque tem que ser declarado na sentença. Ó, não automático, porque tem que ser declarado na sentença, e são reincidentes, porque tem que ser reincidente para poder ganhar a perda do cargo ou a inabilitação pelo período de 1 a 5 anos. Qual o bizu? Toim perdeu. Toim perdeu. Pega esse bizu para você não errar nada. Então, volta aqui. E quer saber os efeitos automáticos? Ó. Toim perdeu. Toim perdeu. Qual o bizu, Max? Olha só, constitui efeitos não automáticos da condenação. A obrigação tornada certa de reparar o dano, errado, pessoal. Errado. A perda do cargo do mandato ou da função pública em caso de reincidência, gabarito letra B. Não é automático, devendo ser declaradamente motivado na sentença. C. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função por 20 anos, errado. A prestação de serviço à comunidade, errado. Pega o bizu aí, ó, do Toim, perdeu. Beleza? Bora lá. Vamos para a próxima. Bora lá para a 8ª questão. No que concerne aos crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, além da prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, outra pena restritiva de direito, substitutiva das privativas de liberdade, prevista no referido diploma, é a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de... E aí, qual que é o prazo? Volta aqui. Não confunda essas duas coisas. Uma coisa é os efeitos da condenação. O cara foi condenado pela Lei de Abuso de Autoridade e isso daqui já vai vir na condenação dele. Ou seja, ele foi condenado, ele já vai ter que indenizar. Se ele for reincidente, ele pode perder o seu cargo ou até mesmo aqui ficar inabilitado pelo período de 1 a 5 anos. Isso daqui é um efeito da condenação. Agora eu vou falar uma coisa com vocês que é uma substituição. Não tem nada a ver com isso daqui, ó. É outra situação. Vem cá. É a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Como seria isso, Max? Imagina que o cara vai ser preso, o cara vai ganhar uma detenção, o cara vai lá para a colônia agrícola, ficar atrás das grades. Ao invés disso, dele receber essa pena privativa de liberdade, ele pode receber uma pena restritiva de direito. Então, Max, existe essa possibilidade na Lei de Abuso de Autoridade? Existe. É a pena restritiva de direito sendo substitutiva da pena privativa de liberdade. Então, ó, PRD, que é a pena restritiva de direito, ela é substitutiva da PPL, que é a pena privativa de liberdade. Veja bem, eu estou falando de um cara que está quase sendo preso. O cara está quase sendo preso, mas ele quer substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Grava, o cara tá quase sendo o quê? Preso. Aí aqui você invoca o espírito de que você não sabe escrever o preso direito. Você invoca aqui um espírito de que você não sabe mais escrever nada. Você tenta esquecer tudo que você aprendeu aí da gramática e você escreve aqui, ó, preso, com U, preso. Max, o que é que vai acontecer? O cara que quer substituir a pena restritiva de direito por pena privativa de liberdade, ele vai ter que ter duas possibilidades. Esse PRE de prestação de serviço à comunidade e esse SU de suspensão aí do seu cargo público pelo período de 1 a 6 meses. Logicamente que ele vai perder os seus vencimentos. Então, Max, o cara quer substituir PRE, ele pode fazer uma prestação de serviço à comunidade. Beleza, Max. Prestação de serviço à comunidade. Qual a outra possibilidade? É o SU, que é a suspensão do cargo pelo período do quê, Max? De 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Então, veja que para a PRD ser substitutiva da PPL, pelo bizu do presu, a suspensão do cargo é de 1 a 6 meses. Não confunda com efeitos da condenação, que é o bizu do Toim perdeu,
que a inabilitação para o cargo é de 1 a 5 anos, beleza?